Estamos gravando, então. Bom dia. Essa é a disciplina de Matemática na Educação 1. Estamos no período 2025-1 e hoje eu vou apresentar a disciplina para vocês. Então, vou começar aqui, compartilhar minha tela para apresentar o Classroom. Tá, vamos lá, atividades aqui. Pronto. Gente, esse é o Classroom da disciplina, tá? Ele é uma construção... Cadê, gente? Ele fica um pouco mais lento por causa do OBS. Cadê o Classroom? Tá muito mais lento, né? Ah, tá ali. Aumenta. Vai, agora tá indo. Pronto. O Classroom que a gente vai usar é uma construção coletiva. Ele foi sendo melhorado desde a pandemia, né? Com o feedback dos alunos, dos outros períodos que eu ministrei essa disciplina. Então, ele tem bastante contribuição dos estudantes da Unirio. O Meet, que a gente vai se encontrar aos sábados, é sempre esse aqui do lado, tá? Esse aqui, ó, o link já está aqui. E o código da turma, se quiser passar para algum colega e tal, tá bom? Eu vou começar logo falando sobre os pedidos de inclusão, que é o primeiro recado que está no mural. Vocês sabem que o sistema está rodando, ele vai rodar dia 7 e 8, né? E somente a partir do dia 9 é que as inclusões fora o sistema vão poder ser solicitadas. Então, eu estou dando 2 dias, que é dia 9 e dia 10, para vocês se organizarem, olharem a grade, verem se é tudo isso, se é isso mesmo que vocês querem fazer. E vão ter até o dia 10, na verdade até o dia 11 de manhã, né? Que só no dia 11 é que eu vou pegar tudo que eu recebi aqui, como já tem gente aqui pedindo, ó, Roberto e tal, vou pegar esses nomes que estão aqui e vou mandar para a coordenação de curso incluir. Tá? Então, aqui porque tinha gente me mandando pelo WhatsApp, tinha gente me mandando por e-mail, tinha gente me mandando por WhatsApp de trabalho, que é um número, e o WhatsApp pessoal, que é outro. Então, eu estava ficando perdida e acabar esquecendo alguém. Então, ficou concentrado aqui, onde Helenilson, por exemplo, vai botar o nome dele aqui. Então, todo mundo que estiver aqui nesses comentários, com certeza eu vou pegar e vou botar para pedir inclusão. Depois disso, fecha, eu não vou poder mais incluir ninguém, tá? Não adianta. Eu estava viajando, eu estava não sei o quê, eu estava perdida, eu estava sem internet. Não pode. Até o dia 10, vocês têm esse período para me mandar o nome e a matrícula. Outra coisa, não adianta me pedir para inscrever a pessoa se ela já estiver fazendo uma disciplina sábado de 10 a meio-dia. Não adianta, que não dá para botar as 2 disciplinas juntas. Mesmo sendo EAD, mas eu vou estudar depois, professora. Mas acontece que às vezes a gente tem encontro aqui de 10 a meio-dia online, então não dá para ter outra disciplina. Eu sei que, acho que é Maria Alice, né, que dá muita disciplina sábado, então não pode bater com a da Maria Alice. Não pode pedir a pessoa que está no segundo período pedir para fazer matemática. Também não pode, tá? Estou abrindo uma exceção aí para ele nisso, que ele vai pedir reingresso, que é diferente. Já estudou matemática há 4 anos, agora ele vai fazer pedagogia. Também eu vou sempre dar preferência às matrículas mais antigas, né? O que significa isso? Quem é de 2020, 2021, 2022... tá na hora, mais do que na hora de fazer matemática 1, porque ainda tem que fazer matemática 2, para depois poder se formar, tá bom? Então é isso. Eu acho que em relação a isso, alguém tem alguma dúvida? Pode levantar o dedo, a mão. Eu tenho. Eu só quero saber como funciona com relação às faltas. O que vai ser contado, se tem lista, como se tem contagem. Não tem presença. Estuda se quiser. Tomara que queiram, porque
sair daqui da faculdade, né, vão dar aula de matemática. Então, precisa saber alguma coisa mínima para não chegar lá na sala de aula com um monte de aluno perguntando, tira aqui, não sei fração, não sei divisão. Aí a pessoa tem que ter um mínimo lá de conhecimento e segurança para poder abrir um livro didático de matemática, entender o que está ali e saber ensinar. Tá bom, Júlia? Aliás, Ok. inclusive, eu estou vendo a série, estou vendo a continuação daquela série Merli, que era sobre um professor de filosofia. Eu adorei, porque o episódio é um seriado, né? E agora tem a continuação, que é Merli Sapore Audi, uma coisa assim. No episódio passado, a professora de filosofia foi questionada numa reunião com o reitor por que ela não fazia chamada, por que ela não considerava, né, não contabilizava a presença. E aí, assim, ela dá uma resposta maravilhosa do tipo: não vou cobrar presença de adulto. Eu prefiro dar aula para quem está interessado. Quem não está interessado não precisa nem vir para minha aula. Não adianta, eu não quero figurantes, eu quero estudantes. Eu amei. Tá? Até porque, gente, olha, agora a gente vai falar da disciplina EAD. Vocês já fizeram... Alguém aqui, levanta a mão, só para eu ter uma noção, quem já fez disciplina 100% EAD. Não é disciplina online, não. Não é disciplina tipo que o professor diz que é presencial e depois ele fica dando aulas online para não ter que ir na Unirio. É disciplina de EAD mesmo. Deixa eu ver, 3 pessoas, 4 pessoas, 5 levantaram a mão. Então, vocês são a minoria, vocês que já fizeram disciplina EAD. Eu vou falar um pouquinho sobre a responsabilidade de estudar, de fazer uma disciplina EAD. E se vocês quiserem colaborar e contribuir com alguma dica, fiquem à vontade, tá? Uma disciplina EAD, ela exige muita disciplina. Não deixar acumular para a semana anterior do dia da avaliação, pegar para estudar tudo o que tinha que ter estudado durante aquela semana. Então, a disciplina EAD, ela te dá muita autonomia e toda vez que a gente tem, né, muita autonomia, muita liberdade, essas duas características vêm acompanhadas de responsabilidade. Vocês já devem ter ouvido isso quando eram adolescentes, dos pais responsáveis de vocês. Você quer liberdade, então você tem que me mostrar que tem responsabilidade. É um pouco isso, né? Vocês é que vão correr atrás do aprendizado. O que eu faço são algumas orientações no Classroom, algumas perguntas, algumas sugestões para vocês olharem aquele conteúdo de uma maneira crítica, tá? Então, eu sou um mero canal de levar o que eu tenho de construção, que eu, durante a minha experiência, fui achando que são partes interessantes que podem servir no futuro, na hora que vocês estiverem em sala de aula, para a formação de vocês. Eu sou só um canal de pegar isso que eu fui aglomerando, juntando, e falar, olha, tem tudo isso aqui sobre educação matemática. E aí vocês vão fazer com isso o que vocês quiserem, né? Podem criar uma pasta no Drive, fazer download, imprimir, fazer resumo à mão, pedir para o chat GPT ou para a IA, resumir os PDFs e estudar ou não estudar, ou guardar tudo para o dia que for fazer um concurso. Aí sim vai abrir e estudar. Na maioria dos concursos hoje, caem perguntas sobre educação matemática, sobre temas da educação matemática, que são os temas que eu abordo nas aulas. Tá? São os temas que estão no Classroom, nas atividades que eu considero semanais, por quê? Porque vocês têm a semana inteira para dar uma lida, dar uma estudada, e sábado é a aula online, o nosso encontro online, que só vai acontecer se na conversa do WhatsApp a gente achar que precisa conversar sobre um determinado conceito que não ficou bem aprendido. Então, por isso é que eu criei, né, que sempre tem nas minhas aulas, nas minhas disciplinas, nos períodos anteriores, o chat do WhatsApp.
que através do chat é um termômetro para mim, né? Porque os alunos começam a colocar: nossa, achei tão complicado esse conceito de educação matemática crítica. Aí eu dou uma dica: assistiram a palestra do fulano, do professor fulano que fala. E aí a gente vai conversando ali. Se chegar no final da semana, no sábado, e tiver tudo bem, a gente não tem esse encontro online. Vocês podem pegar essas 2 horas para estudar, ou para ler, ou para adiantar o conteúdo da semana seguinte. Se acharem que não, vamos encontrar, tô com um monte de coisa, um monte de ideias na cabeça e tal, aí a gente faz o encontro online. Tá, Júlia? Nunca com obrigação de presença. Beleza? Entendi. Obrigada. Nada. Então, vamos continuar. As atividades, né? Então, assim, gente, o mural é basicamente isso. Não tem muito recado. Tá? Não vou conseguir participar. O João tá aqui. Você tá aí ainda, João? O João tá ali, ó. Você falou que não ia... porque a prova do C10 foi adiada por causa das chuvas. É, isso mesmo. Qual é a disciplina que você faz no CEDERJ? A alfabetização, legal. É o grupo 2, né? É o da matemática. Matemática está agora, aí foi adiado, isso mesmo. Bom, vamos lá. A avaliação. Vamos falar... não, eu falei que eu não ia falar de avaliação. Aqui está o cronograma. Tá? Vou falar de avaliação no final. No final não, daqui a pouco, tá bom, Elenilson? Então, olha lá, o cronograma, né? A disciplina é dividida em 2 partes, tá? A parte de educação matemática, que é essa aí que vocês estão vendo. A parte que eu chamo de metodologia do ensino de matemática para os anos iniciais. Então, nessa parte, vocês vão poder ter uma semana, que é a semana que vem, do dia 7 ao dia 12, para compreender a importância da história da matemática no contexto dos anos iniciais. Depois vocês vão ter uma semana sobre etnomatemática, sobre educação matemática crítica, sobre literatura e educação matemática. Depois tem uma semana de resolução de problemas. Depois a gente vai falar de currículo, livro didático e BNCC, que são ferramentas do professor. E uma aula sobre letramento matemático, tá? Existem outras áreas na educação matemática, como modelagem matemática, lógica matemática, conteúdos de Olimpíada de Matemática, que são conteúdos diferentes de conteúdos da sala de aula, mas a verdade é que esses temas são os mais discutidos, debatidos e os que trazem uma possibilidade de uma prática pedagógica diferenciada. Tá? Então, é como se vocês tivessem ferramentas, não gosto muito dessa palavra ferramentas, não, mas é isso. Ferramentas para criar um interesse maior pela matemática nos alunos. Beleza? Então, depois, não mais importante ou tão importante quanto formas de ensinar, é o conteúdo a ser ensinado, tá? Então, olha só, eu trago aqui um material que foi escrito por excelentes professores da área de educação e ensino de matemática. Infelizmente, usando a BNCC, ainda não se elaborou um material tão interessante como essa coleção que eu disponibilizo para vocês. Infelizmente, alguns professores que têm várias críticas em relação à forma como a BNCC foi aprovada, eles ainda não se propuseram a escrever um material desse de formação do professor com base na BNCC. Então, esse material ele tem base nos PCNs, que são os Parâmetros Curriculares Nacionais. Os Parâmetros Curriculares Nacionais, eles são a origem da preocupação da área de educação com o mínimo que deveria ser ensinado na educação básica. Então, esses parâmetros curriculares nacionais, os PCNs, eles ainda são usados em muitas redes de ensino, porque alguns
algumas gestões consideram os PCNs mais completos do que a BNCC. Né? Na verdade, gente, a BNCC, com aqueles códigos, ela veio para atender um movimento político de desmonte da educação pública. Por que eu falo isso? Não é achismo, tá? Eu falo isso baseada em artigos e pesquisas da área de políticas educacionais, em que foi comprovado que o controle é muito mais fácil quando realizado através de sistemas de ensino. O que são sistemas de ensino? É esse tipo, o sistema do positivo, sistema eleva, sistema Santila. Me falem aí, mais alguma empresa educacional que vende sistemas de gestão em escola. Vocês conhecem alguma? Além dessas que eu falei, positivo, eleva, grupo Santila. Qual? Bernoulli. Não entendi. Bernoulli. Eu vou escrever. Eu acho que escrevendo fica mais fácil. Sim, então existem várias empresas, inclusive essas empresas têm ações nas bolsas de valores. A Bolsa de Valores negocia com ações dessas empresas. Vocês já ouviram falar nisso? Já, né, Mariana? Bernoulli, isso mesmo, Júlia. Vamos lá, gente, são 26 alunos aqui assistindo aula. Só 2 pessoas ouviram falar nisso, então eu vou perguntar quem nunca tinha ouvido falar em sistemas privados de ensino com ações na Bolsa de Valores. Quem nunca ouviu falar, faz mão para baixo. Fala, Milena. Não, eu levantei a mão porque você perguntou, eu levantei a mão que eu nunca tinha ouvido falar. Tá. Então, vamos lá. Vou fazer um pouquinho de história das políticas públicas. O que aconteceu, né? A maioria dessas empresas, elas investiam no ensino superior, cursos pagos, né? Universidades pagas. Então, para vender cursos de ensino superior, elas tiveram que desenvolver vários sistemas, certo? Acontece que começou a haver um movimento, né, de universalização, fala aí para mim. De universalizar o ensino superior. Com o Reúne, ouviram falar no Reúne? Sim. Sim, o curso de pedagogia vespertino, ele começou por causa do Reúne. Infelizmente, as vagas para o Reúne foram preenchidas por docentes que fizeram concurso para entrar, né, para serem professores do curso vespertino, e por discentes que entraram, fizeram matrícula, né, e entraram para a Unirio e outras universidades. No caso da Unirio, o curso foi aberto, os professores foram contratados, os alunos foram aprovados. Só que nós não tínhamos e não temos ainda estrutura física para mais um curso, para receber mais 50 alunos por período, que é o que a Unirio vive com essa questão de falta de salas, aquele prédio ali na frente que não consegue terminar de construir e tal. Isso tudo originou no Reúne, que apesar de ter sido muito bom, recebeu muitas críticas por conta dessas lacunas todas deixadas, né, por algumas políticas públicas que acabam não acontecendo do jeito planejado. Agora, por exemplo, eu já fui na UFSCar, que é aquela Universidade de São Carlos, né, UFSCar. Maravilhosa, foi toda construída com dinheiro do Reúne. Foi maravilhosa. A outra que eu fui também, em Santa Catarina, o FISC. Gente, na UFSC tem carrinho, tipo aqueles lá do Projac, da Globo, carrinho para te levar de um prédio para o outro, sabe? Parece realmente coisa de primeiro mundo. E, infelizmente, a Unirio não soube fazer a gestão do dinheiro que veio do Reúne corretamente. Abriram vários cursos. Gente, tem curso na Unirio, no CCH, que não tem sala de departamento, como a gente tem na educação, né? A gente tem departamento de didática, tem um departamento de fundamentos de educação. São 2 departamentos, professores são lotados nesses departamentos.
Alguém já foi na sala dos departamentos, desses 2 que eu estou falando? Vocês acham que cabe quantos professores ali dentro? Quem já foi no DID? Entregar alguma coisa lá, deixar algum trabalho para o Eduardo? O Eduardo é o assistente do DID, vocês conhecem ele? Conhece, João Vitor? Legal. O João Vitor, quantos professores você acha que, se fossem trabalhar no mesmo dia, poderiam trabalhar dentro do departamento de didática? Gabriel Iespa, que já teve lá no DID várias vezes. Eu acho que, se lembro bem, tem uma mesa lá no fundo, né? Eu diria que não daria 6 pessoas direito. No máximo, né? Pois é. Tem 4 mesas. Então, 4 professores poderiam trabalhar sentados e 2 na mesa de reunião. Sabe quantos professores estão lotados ali dentro? 28. Tem 28 professores numa sala que só cabem 5 no máximo. Então, assim, a gente não tem sala para grupo de pesquisa, a gente não tem sala para se reunir com os alunos, para orientar aluno de TCC. A gente tem uma dificuldade enorme na Unirio de espaço. Fala, Gabriel. Uma coisa interessante, já que o tópico é sobre o Reúne, um fato interessante, eu vim da graduação em matemática, é um dos cursos que se deu início a partir disso. Teve expansão de, se eu me lembro bem, eu não vou lembrar o número, mas eu recordo que era aproximadamente 10 cursos de graduação que começaram a partir do Reúne. Então, o curso de pedagogia dobrou, porque só tinha o noturno e passou a ter o vespertino. Bom, por que eu estou falando isso? Porque como aumentaram as vagas na educação pública, no ensino superior federal e também nos sistemas estaduais de ensino superior, né? Esses empresários da educação que vendem cursos de ensino superior para as pessoas, tipo Estácio não chama mais Estácio, agora chama Unesa, né? Cândido Mendes e tal, eles diminuíram, o público diminuiu, porque tinha mais vaga na universidade pública para absorver o aluno do ensino médio, através do Enem, fazendo prova, entrando na universidade pública. E aí, com isso, eles diminuíram o lucro. E aí, eles começaram a focar na educação básica. Acontece que 80% do ensino fundamental, ele é público. Por que ele é público? Porque no interior do Brasil, onde tem poucas pessoas com recursos, só funciona escola pública, porque ninguém tem dinheiro para pagar uma escola particular, tá? E a gente está muito acostumado a olhar Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte e tal, né? Que são as grandes cidades, as grandes capitais. Mas o interior do Brasil, gente, é pobre. O interior, parte do interior do Brasil, não estou falando de Campina Grande, não estou falando de cidades que vivem do agronegócio. Estou falando daquela cidadezinha mesmo no interior. Ninguém ali nem pensa em pagar, não tem nem como pagar uma mensalidade de uma escola, tá? Então, o que esses sistemas educacionais que têm ações na Bolsa começaram a ficar de olho? Em vender esse sistema, adaptar esse sistema para a educação básica, para os anos do ensino fundamental, para poder vender esses sistemas para as prefeituras. Tá? Então, tem aquela prefeitura lá no interior da Paraíba, numa cidadezinha, sabe, esquecida no mapa do Brasil, que tem uma escola pública, que tem uma prefeitura pequena e que essa prefeitura faz a gestão das escolas. E aí ela compra esses sistemas de controle, sistemas privados, né, de controle. Mas como é que se controla o diário de classe, as faltas, os conteúdos que os professores ministram, se o professor tinha, antigamente, antes da BNCC, o professor tinha autonomia de preencher o diário de classe da maneira como ele queria.
Eu já fiz isso, né? Fui professora de educação básica. Então, vocês já ouviram falar em diário de classe? De papel, sem ser aquele eletrônico? Era igual um caderno, né? A gente pegava, abria o diário de classe, preenchia, dava falta para os alunos, botava... Pode falar, Alana. Desculpa, professora, foi sem querer. Não faz mal. Mas aí o que acontece? Quando você preenche o seu diário de classe com o que você ensinou naquele dia, aquilo não dá para ser lido por um sistema de computador. Aquilo era, no máximo, lido pelo coordenador da escola, para ver se você estava dando o conteúdo que deveria dar. Para controlar o ensino, né, por um sistema de computador, você precisa ter um código. Você precisava ter um código para dizer o que você deu, o que você ensinou naquele dia, botar o código do que você ensinou. E os PCNs, que eu comecei falando dos PCNs, os Parâmetros Curriculares Nacionais, não tinham código, tinham apenas orientações curriculares do que deveria ser ensinado a cada ano, certo? De cada disciplina. A BNCC, né, camuflada de Base Nacional Comum Curricular, ela, na verdade, veio para implementar códigos. Alguém aqui já abriu a BNCC? Vocês já viram os códigos? EF01 MAT 1, EF02 MAT 2, EF Ensino Fundamental 01, 02, 03, 04, 05 é o ano, e o MAT é matemática, POT é português, e assim por diante, cada disciplina tem uma sigla, e o número que vem depois da sigla é o conteúdo. Então, adição 01, sistema de numeração decimal 02. Agora, gente, toda disciplina, matemática, ou português, ou ciências, ou estudos sociais e tal, o conteúdo das disciplinas não é uma coisa isolada um do outro. Então, quando você está ensinando adição, muitas vezes você vai poder falar de subtração, porque você está falando lá com o aluno. Vamos ver quantas figurinhas a turma tem para trocar. Você tem quantas? Aí o aluno fala 3, você tanto, você tanto. Então vamos ver qual é o total de figurinhas da nossa turma. E aí você faz uma soma lá, vamos supor que a turma tenha 25 figurinhas para trocar. Se a gente conseguir trocar 5, com quantas figurinhas vão faltar? Né? Quantas figurinhas vão voltar para a troca? Você está falando da subtração. Então, a adição e a subtração são operações complementares, mas na BNCC elas são definidas com códigos diferentes. Com isso, o sistema passou a poder controlar. Então, as prefeituras passaram a adquirir esses sistemas, pagar por esses sistemas têm mensalidades, são pagas mensalmente, porque está usando o sistema produzido por um grupo educacional. E aí eles começaram a lucrar, ganhar dinheiro em cima da gestão nas escolas, da gestão das escolas públicas, aonde os professores lançam no sistema, no computador, os códigos do que ensinou. Então, a BNCC ela vem disfarçada, né, de um projeto de unificar o currículo, de ter uma base comum, todos terem acesso ao mesmo tipo de conteúdo que está sendo ensinado e tal. Mas a gente sabe que isso não existe, gente. O conteúdo de São Paulo é diferente do conteúdo lá do interior do Acre. Tá? E isso sempre vai ser assim, porque a gente tem que respeitar também a cultura local, a cultura daquela região onde a escola está atendendo na formação de cidadãos críticos. O que, de repente, interessa para alguém que mora no Rio de Janeiro, não vai interessar para uma pessoa que mora no interior do Brasil e é da área rural. É por isso que as escolas do MST, que elas se recusaram a implementar a Base Nacional Curricular, Comum Curricular, BNCC, elas se recusaram, elas estão à frente, né? Porque elas têm autonomia. O professor faz o que achar que deve ser feito. A Escola Florestan Fernandes é um exemplo disso. Tá?
As escolas ligadas às prefeituras são obrigadas a fazer isso, né? Senão elas não recebem. E que isso? Temos uma visita. Quer aprender matemática, meu amor? As escolas. Olha lá os alunos. Olha os alunos. Olha para a câmera, seu tímido. Oi, gente. Tudo bem? Ih, ele está de olho nos corações. Tudo. Esse aqui, gente, é o Cusco. Cusco. Veio visitar a aula. Vai lá brincar, vai. Eu sabia que você tinha Golden, mas gato não. Que eu lembro que você falou estatística. Eu tenho agora mais uma Golden que foi resgatada. E tá ali dormindo atrás da cortina. Deixa eu ver se dá para vocês verem. Ali, tá vendo a pata ali? Ali. Tô vendo, atrás da cortina. Bom dia. Acordou. Ela tem 6 meses. E os gatos, eu fui ao supermercado, passei na pet shop, tinha uma caixa de sapato com 2 gatinhos desse tamanho. Aí eu falei assim, gente, que maldade. Como é que alguém tem coragem de fazer isso? Aí a menina da pet shop não ia poder ficar com eles, que ela já tem uns 5 adotados. Aí eu trouxe para cá. Daqui a pouco aparece o irmão dele. Esse aqui se chama Cusco e o irmão se chama Pisco, que é todo branco. Parece. Você conhece aquela bebida, Pisco Sour? Que é toda branca? É aquela do Peru, né? E Cusco Sim. é uma cidade do Peru também, né? Então eu homenageei o Peru. A gente ia botar Machu e Picchu para homenagear a cidade de Machu Picchu, mas aí o Machu ia ficar muito estranho, né? Ficar chamando o gato de Machu. Aí a gente desistiu. Gente, mas voltando lá. Então, o que acontece, né? Eu ainda confio mais nos parâmetros curriculares nacionais. Porque, assim, o conteúdo de matemática, gente, ele não mudou. A forma como ensina, que a gente ensina, é que mudou. E pode ser mais positiva ou mais tradicional, né? Mais inovador ou mais tradicional. Então, esse material aqui que eu disponibilizo, vocês vão ver que tem várias referências aos PCNs. E aí, assim, não se preocupem, tá? Porque a BNCC, na verdade, ela veio estabelecer regras simplesmente para os professores serem obrigados a digitar códigos no diário de classe, que hoje em dia é eletrônico, para mostrar para a coordenação e daí para a prefeitura que está ensinando o que mandam vocês ensinarem. Mas, dentro de 4 paredes, nunca se esqueçam de que quem manda é o professor. Então, se surge um assunto interessante que um aluno traz, de um debate, da questão do meu pai é pedreiro e ele me falou que o ângulo reto é assim, não é assim como você está falando, professora? Vamos ouvir esse aluno, porque ele está trazendo a rua para dentro da escola, para dentro da sala de aula. E é isso que a gente entende de matemática. A matemática, ela é uma ferramenta para melhorar a vida das pessoas, e não ao contrário, algo que prejudique e acabe levando à exclusão ou evasão daquele aluno que repete, um dia ele acaba saindo da escola e perde a oportunidade de, além de se formar, é um direito, né? O direito a frequentar a escola. Tá? Então, fica aí o motivo do porquê que eu escolhi essa coleção, que eu acho que é Explorando o Ensino de Matemática, se não me engano. Vamos ver aqui. Está em outro lugar. Porque aí é uma coleção que realmente vai dar um embasamento teórico sério para vocês, tá? Então, vamos começar. Aqui, material online. Cadê? Eu estou tentando achar. Acho que ela está aqui, ó. Está aqui embaixo. Bom, vamos lá. Então, aqui são as organizações, tá? Aqui tem um cronograma que vocês não vão atrasar, porque ele está todo bonitinho, mostrando tudo que todo mundo tem que fazer a cada semana, para não atrasar, tá bom, gente? Todo organizado aqui. É só olhar o cronograma e falar, eu tenho que estudar isso, eu tenho que estudar aquilo.
E aqui embaixo vão ter as aulas da primeira parte, e aqui no final tem as 9, 10, 11, as 4 aulas de conteúdo, que são as aulas mais importantes do curso todo. É aqui que vocês vão se embasar teoricamente, beleza? Então, ó, o guia de estudo para o conteúdo de matemática, ele segue. Inclusive, já teve aluno que falou para mim assim, professora, sabe o que eu fiz? Uma semana eu estudava o conteúdo da parte 1, outra semana da parte 2. E eu ia fazendo isso para não enjoar nem a parte 1, nem a parte 2. Então, essa é a coleção. Ó, seguir as orientações do cronograma, a leitura do material disponibilizado. Eu sempre faço isso. Não, mas não aconteceu nada dessa vez. No número 2, eu sei que tem muita gente que tem medo de frações, que não lembra como é que faz divisão, que não lembra de números decimais. E é por isso que eu acredito muito que todas essas dúvidas de relação a conteúdo de matemática, de educação básica, até dos anos iniciais, pode ser revisto aqui, no Khan Academy. Já ouviram falar no Khan Academy? Sim? Já. Acho que já. Não, mas acho que já. Tá, vocês vão entrar primeiro, vão se cadastrar como estudantes, tá? Estudantes no Khan Academy. Depois, vocês podem se cadastrar como professores. Por exemplo, já estou dando aula, eu tenho um aluno particular, né? Aí deu aula particular, o aluno ainda está muito precisando de fazer exercícios de funções, de frações, por exemplo. Aí você pode se cadastrar como professor, é tudo gratuito, tá, gente? Totalmente gratuito. O Khan Academy é financiado por empresas que têm dinheiro. Inclusive, a Fundação Lehman dá dinheiro para o Khan Academy. Então, a gente não tem que dar dinheiro para o Khan Academy. Quem tem que dar dinheiro para o Khan Academy são esses empresários que lucram com a educação. Então, tem o Khan Academy, você cria turma, e aí você pode ir monitorando o seu aluno. Você vai lá e passa trabalho de casa para o seu aluno fazer. Ele vai entrar na sua turma, por exemplo, João da Silva, é seu aluno particular. João, olha só, estou te dando aula particular, mas até semana que vem você tem que fazer todas essas atividades aqui. E aí ele vai fazer as atividades e você vai poder corrigir, vai ver a nota que ele tirou, se ele está melhorando ou não. O legal é que para o aluno no Khan Academy tem umas coisas tipo uns prêmios, sabe? Que você vai avançando, aí você vai ganhando pontuação, vai ganhando prêmio. Então dá uma motivação. Não chega a ser uma gamificação do ensino, mas é motivador, tá? Eu acho que Gabriel fez um trabalho, né, Gabriel, sobre Khan Academy. Fiz e apresentei na Semana de Integração Acadêmica de 2020 ou 2021. Eu fiz... Foi o seu projeto de monitoria, se não me engano. Sim, foi. Eu falei dos exercícios do Khan Academy. Eu não lembro de qual assunto do primeiro até o 5º ano. Foi 300 páginas, eu acho. Então, galera, e essa aqui é a coleção Explorando o Ensino. Então, eu vou clicar aqui, deixa eu ver se vai aparecer. Já está aparecendo. Mas vai ser possível, sim, é porque vai demorar um pouquinho. São 243 páginas. É Bíblia, para professor de matemática dos anos iniciais, tá? É Bíblia. Não querendo menosprezar a Bíblia, que é o livro mais impresso e reproduzido, né? Logo depois vem os elementos de Euclides, mas a Bíblia é o primeiro material mais publicado no mundo todo. E, em segundo lugar, está os elementos de Euclides. Alguém já ouviu falar em geometria euclidiana? Alguém já ouviu falar Euclides? Euclides? Caraca, cheio de botão para baixo. Euclides, o pai da geometria. Aquilo que a gente aprende na escola, ponto, reta e plano, é tudo baseado na obra de Euclides, que foi um filósofo, na época era filósofo, pensador, estudioso, que trouxe para a gente essa possibilidade de entender
axiomas, demonstrações e provas. Estou sendo bem simplista, tá? Ele é muito mais do que isso. Mas o interessante é que ele escreveu 11, né? 11 tratados ou 8? Agora estou esquecendo. Não lembro, mas existem 5 postulados fundamentais. São Os 13. São 13 Aí, elementos são de 13, mas são 5 postulados. A geometria não euclidiana é toda a matemática que tu pensa. Não, vou fazer uma coisa diferente. É a nova matemática que está surgindo. A não euclidiana. Mas vamos lá. O Euclides, ele... E com os colaboradores dele, que ninguém sozinho escreve um negócio desse, ainda mais há milênios atrás, né? Ele escreveu 13 elementos, 13 livros de química, de física, de ótica, de matemática. Então, assim, um cara gênio, né? Naquela época lá. E esses 13 elementos, depois da Bíblia, são os livros mais reproduzidos no mundo todo, por todo... Né? Várias línguas, foi traduzido em várias línguas. Tá, então, olha lá. Esse livro aqui que vocês vão estudar, o Coleção Explorando a Matemática, ele foi um livro escrito para formação continuada de professores. O que é isso? O professor se formou, terminou lá a graduação e licenciatura em pedagogia, foi para a sala de aula e percebeu que tinha muitas dificuldades para ensinar matemática. Então, a partir de um levantamento de pesquisa com professores que já estavam atuando e dos conteúdos que eles mais tinham dificuldade de ensinar, foi produzido esse livro. Eu esqueci de mostrar os autores, né? Então, vamos lá. Aqui, ó. Autores, tá vendo? Adriano de Almeida, da Universidade Federal de Pernambuco. A Gilda Guimarães é referência na nossa área. Mônica Mandarino, ela foi professora da Unirio antes de eu entrar. Ela é maravilhosa, inclusive ela assistiu a minha aula de didática, minha aula prática, ela assistiu, ela estava lá sentada assistindo a minha aula prática. Fico muito feliz que eu tirei em primeiro lugar e eram 35 candidatos. Então, o Pitombeira, um professor, João Bosco Pitombeira, que atuou na PUC. Ele era da UFRJ, mas depois que ele se aposentou do Federal, ele foi para a PUC. E ele orientou muitos professores que hoje estão na UF, na UFRJ, na UERJ, no Brasil todo, tá? Fala, ele não Gabriel. era da história da matemática? Um pesquisador da história? Ah, eu tentei fazer uma matéria com ele quando eu estava na matemática, eu consegui não. Ele orientou o Bruno Dassi, a Flávia Soares, lá da UF. Enfim, estou falando o nome de professores que, na verdade, são colegas, né, da área e que são muito considerados na área de educação matemática, tá? Então, é isso. E aí, essa coleção tem esses renomados professores muito atentos ao ensino de matemática de maneira sólida. Não adianta achar que sabe conteúdo, chegar na aula e ficar gaguejando, não sabendo o que vai ensinar. Gente, quando vocês fazem um seminário para a faculdade, vocês não se preparam antes? Tem que estudar o que vai falar, para não pagar mico lá na frente da turma. Para dar aula, é a mesma coisa. Você vai ensinar lá o conteúdo que está no seu planejamento... Você vai ter que se dedicar, estudar, imaginar o que o aluno pode perguntar, que dúvidas ele vai ter, fazer a avaliação inicial, o que ele sabe sobre aquele tema, fazer uma avaliação no final para ver o que ele aprendeu, tá? O que consolidou na memória dele. Na semana seguinte, resgatar um pouco daquele assunto e introduzir um novo. É um encadeamento de ideias e conteúdo. Tá? Então, ó, tirando essa parte introdutória do que ele fala, né, sobre o quais os objetivos dessa coleção e tal, o que tem em cada capítulo, daqui a pouco vai começar. O que não tem nesse... Quer dizer, tem, mas está misturado com números e operações. Álgebra.
Infelizmente, apesar da gente ter lutado muito para não separar a álgebra, porque assusta essa palavra, álgebra é uma coisa que a gente acha que só vai aprender no 8º ano, certo? 8º e 9º ano, quando começa o quê? A ter incógnita nas nossas equações, tá? Enquanto você está usando lá 3 mais quanto vai dar 5? 3 mais quanto dá 5? O que está faltando daqui para chegar aqui? Quanto? 3 mais quanto, ponto de interrogação, chega no 5? Obrigada, Leonardo. Exatamente. Enquanto a gente está perguntando assim, os alunos ficam, esse ponto de interrogação vale 2, que 3 mais 2 dá 5, ou então porque 5, quando já está conectando, né, que a subtração é a operação inversa da adição. Professora, para eu achar esse termo desconhecido, eu pego todo o 5 e tiro 3, aí vai sobrar 2. Fazia assim. Vai sobrar 2. Aí você bota uma letra. 3 mais x igual a 5. É álgebra. Mas a álgebra, gente, é uma área que já está sendo ensinada desde o 1º ano. Quando você começa a observar padrão, quando você ensina, por exemplo, os números pares, existe um algebrismo ali nos números pares, né? Existe uma regra, né? Os números pares, eles vão crescendo de 2 em 2. Eles vão ser múltiplos de 2. Então, qualquer tipo de padrão ou regra que existe na construção de um conjunto, a gente também pode olhar que existe uma álgebra ali por trás. Então, o que acontece? Antes, a álgebra estava junto com números e operações. E na BNCC, existe um movimento para separar a álgebra. Como se separar ela fosse ser valorizada desde os anos iniciais. Só que isso acabou assustando muito o professor dos anos iniciais. Porque o professor polivalente, que ele, além de ensinar matemática, ensina todas as outras disciplinas, ele, de repente, ele se sente um pouco assim, ameaçado com essa coisa de eu vou ter que ensinar álgebra para os alunos pequenos, para as crianças. Mas não é bem assim, tá? A álgebra sempre esteve ali dentro dos números e das operações, que é o campo do PCN. No PCN tem 4 campos. Números e operações, geometria, unidades de medida e tratamento da informação. Na BNCC, tratamento da informação se chama estatística e probabilidade. Só mudou o nome, é a mesma coisa, tá? Unidade de medida, continua igual. Geometria, continua igual. Números e operações, continua igual, botaram mais álgebra na BNCC. Alguém tem dúvida em relação a isso? Isso é muito importante, porque vocês vão estudar numa coleção que ela é diferente da BNCC no que eu acabei de explicar. Então, se alguém tiver alguma dúvida, tem que falar agora. Não? Tudo bem? Tudo bem, né? Então tá. Aqui eu vou pular rápido, porque fala sobre a escolha do livro didático. Que aí vai explicar o que é o Plano Nacional do Livro Didático, PNLD. É muito importante livro didático, tá? Eu vou pegar aqui para vocês uma coleção para mostrar. E aí eu quero chegar logo no primeiro capítulo do primeiro conteúdo. Tá demorando. Educação social do aluno. Vai começar. Metodologia de ensino. Tem muito exemplo assim, sabe, gente? Olha que legal.
mostrando como que o aluno raciocinou, tá? Que aí eu acho que isso vai preparar bem vocês, realmente, para não se assustarem na sala de aula e poderem olhar as resoluções dos alunos. Tem jogo. Aqui, como que o aluno conseguiu resolver, ó. Como ele pensou e resolveu. Os registros dos alunos dizem muito sobre o que eles estão aprendendo, né? Então, é muito bom que vocês fiquem atentos a isso e tal. Vamos lá. Aqui fala um pouco de modelagem matemática. Aqui fala um pouco de observação de padrões, história da matemática. Ele acaba fazendo um resumo do que vocês aprenderam na parte 1, né? Simbologia, álgebra. Pronto. Ai, gente, que não acaba isso. Eu quero pegar o conteúdo mesmo, o capítulo que começa aqui, que é o primeiro que vocês vão estudar, que vai falar de números e operações. Aqui está falando de avaliação. Material concreto. Alguém quer perguntar alguma coisa enquanto isso, gente? Que silêncio, hein? Se tivesse na sala de aula, todo mundo conversando em paralelo. É, né? Vocês estão rindo, né? Eu sinto falta do falatório. Eu acho que a única coisa para mim ruim da educação à distância tem muitas vantagens, né? Não ter que se deslocar, não ter gasto de passagem, não ter que depender de bandejão para ir para a faculdade, para almoçar, para comer, a gente está em casa, tudo mais barato, mas a única coisa que eu sinto falta mesmo é do burburinho. Aqui, chegamos no números e operações. Vou contar só um casinho. Eu, uma vez, dei uma disciplina optativa nas férias de verão. É legal, né? Eu gosto do emoji, pelo menos eu vejo que vocês estão aí prestando atenção. Porque fica meio solitário só falar sozinho o tempo inteiro, né? Uma vez eu estava dando uma disciplina optativa que era arte e matemática. A gente tentando relacionar, né? Fazer uma interdisciplinaridade entre os artistas que usam formas geométricas e tal, e como isso poderia ajudar no ensino de matemática, de geometria. Retas, paralelas, perpendiculares, dobraduras, origami. Então, foi muito legal. E artistas também, né? Que tem essa pegada mais geométrica. Aí, na primeira... Posso, né, Mariana? Eu tô querendo. Eu tô querendo ofertar, sim. Então, o que aconteceu? Na primeira ou segunda aula, eu estava lá falando alguma coisa, aí eu escutei assim, ai, meu Deus do céu, eu tenho horror à matemática. Eu ouvi uma pessoa falando isso. E aí eu parei a aula e falei, ei, gente, peraí, quem é que falou que tem horror à matemática? E aí ela se apresentou, ela veio pela plataforma Paulo Freire. Vocês conhecem esse vestibular que vem pela plataforma Paulo Freire? São professores que já atuam. Eu não sei se ainda existe, tá? Mas existia um movimento de formação. Os professores que já atuavam nos anos iniciais e que faziam, então, a formação em pedagogia para poder continuar, né, atuando. E ela veio ela já dava aula para o primeiro, segundo, terceiro ano, mas ela nunca teve coragem de pegar quarto e quinto ano por causa da matemática. Que ela falava, vai ficar mais difícil a matemática do quarto e quinto ano, entra fração,
E aí eu não vou pegar nunca quarto e quinto ano. Aí ela começou a fazer a disciplina de arte e matemática, se apaixonou, fez um trabalho maravilhoso, e aí ela fez matemática 1 comigo, porque ela já estava quase se formando e não tinha coragem de pegar a disciplina de matemática. Até porque ela tinha feito estatística, mas não tinha sido comigo não, com uma outra professora que era antes de mim, que já se aposentou. E ela foi reprovada por 3/10. Então ela ficou arrasada, porque, gente, como é que pode ser reprovado por 3/10? Que absurdo e tal. E aí eu também choraria, porque eu nunca reprovaria ninguém por 3/10. E ela ficou com trauma, não fez estatística de novo. Depois que ela fez essa optativa, aí ela fez estatística comigo, fez um trabalho maravilhoso, uma pesquisa de opinião maravilhosa. E depois ela fez a matemática 1 e depois ela foi fazer matemática 2 com essa professora que reprovou ela de novo. Aí ela ficou desesperada. Aí faltava só essa disciplina para ela se formar. Aí ela foi fazer no CEDERJ comigo. Ela foi fazer a distância matemática 2, aí ela foi aprovada e aí ela se formou. Ela, assim que se formou, fez um TCC brilhante também, foi fazer um mestrado no FRJ em educação. Fui assistir a defesa dela no ano passado. A defesa dela foi linda. Professor Celso Sanches, já tiveram aula com ele? De ciências naturais. Ele era da banca dela, se não me engano, porque ela fez um trabalho sobre natureza e saberes, cultura e tal. Ela é coordenadora de matemática do Colégio São Vicente de Paula. Vocês acreditam nisso? Vocês conhecem esse colégio São Vicente de Paula no Cosme Velho? É um colégio particular, né? Ele é pago, mas ele tem uma pegada bem interessante. Ele oferta algumas bolsas de estudo e tal. Todos os funcionários têm direito a colocar os filhos lá, inclusive os funcionários de cargos como merendeira, faxineira, segurança e tal. Então, assim, dentro das escolas particulares, é um colégio que se salva, né? E ela hoje é coordenadora de matemática de lá. Muito legal, né? Ela chegou a pegar na rede da prefeitura, ela é de Duque de Caxias, ela é da prefeitura de Duque de Caxias. Ela chegou na escola que ela atuava a dar aula no 4º ano. Depois que ela fez matemática 1, ela perdeu o medo, foi dar aula no 4º ano. E aí, as mães fizeram abaixo-assinado para ela seguir com a turma no 5º ano. Então, ela foi a primeira vez que ela deu aula no 4º ano de matemática e depois pegou a mesma turma e deu aula no 5º ano. E é assim, vocês veem, né? Ela simplesmente tinha um trauma de matemática e ela conseguiu superar isso, né? Chegou o branquinho, peraí. Todo molhado, gente. Eu nunca vi gato que gosta de água. Olha isso aqui. Olha isso aqui, que estava na chuva. Esse é o pisco. Oh, pisquinho. Tá todo molhado, meu filho. Meu Deus do céu. Oh, meu Deus do céu. Tá olhando os emojis subindo, gente. Olha ali, pisco. Olha ali, pisco. Olha ali. Aqui. Olha aqui. Sou eu, a sua mãe? Vai. Todo molhado, gente. Achei que gato tinha medo de água. Eles estão debaixo da chuva. Aqui, me molhou todo. Então, meus amores, é isso. Olha, então, vamos lá. Números e operações, né? Vai falar que a matemática é a construção humana e que se ela não está ajudando, se ela está atrapalhando a vida da gente, ela está sendo ensinada de forma errada. Tá? Realmente, a gente precisa ter muito cuidado com a maneira como a gente vai ensinar. Tá? Então, vai falar, tá vendo? Dos parâmetros curriculares nacionais. Por isso é que eu dei bastante ênfase nessa questão, porque é uma coleção escrita em cima dos parâmetros curriculares nacionais e não em cima da BNCC.
A Andréia, mas aí a gente vai passar no concurso da prefeitura e vai ter que saber tudo de BNCC. Como é que vai ser? Não se preocupem. Todos os livros didáticos hoje citam a BNCC. Vocês estão me ouvindo direito? É que a chuva apertou a beça aqui, tá maior barulheira. Tá ótimo, professor. Tá barulho aqui, peraí. Fechei ali para ver se melhora o barulho. Então, e aí eu vou pegar o livro didático para vocês verem, ó. Vou pegar esse aqui. Ó. Olha o que tem bem aqui. BNCC. BNCC, check. Livro aprovado no PNLD. Editora feliz, ganhando um dinheirão. E a gente trabalhando de acordo com o que o governo quer, né? Então, vamos lá. Já aí tem sempre... Todo esse material também tem online, tem a senha aqui do professor, tá? E aí começa a coleção. Esses autores aqui, ó, José Rui Giovanni e o Giovanni Júnior, eles só emprestam o nome deles para botar aqui, porque eles são professores que têm nomes de peso na área, mas eles mesmos já não escrevem mais esses livros, tá? São escritos por outros professores. Então, vamos lá. Deixa eu passar aqui. Tem considerações sobre ensino de matemática, meio que vai ser repetido do que a gente já vai ter estudado na disciplina. Ó, vai falar de calculadora na sala de aula, literatura infantil na sala de aula, tecnologias digitais, trabalho oral e tal. Vai falar de temas transversais, resolução de problemas. Então, tudo que vocês vão ter se preparado nessa disciplina, vocês vão ver aqui. E aí ensina a fazer o planejamento, explicar e tal, as competências, unidades temáticas e o BNCC. Tá? E aí tem um monte de coisas boas. Quer dizer, isso aqui, gente, é um manual. Vocês não precisam ter medo de pegar uma turma se tiver um bom livro didático, tendo sido adotado. E aí vocês vão poder ter todo um apoio. O livro didático é muito importante. Tem gente que critica, mas eu não critico, não. Aí tem algumas considerações sobre o ensino de matemática. Vai citar autores que vocês vão ter lido nessa disciplina, então vocês vão reconhecer esses autores. Nakarato, Maria da Conceição Fonseca, que é uma professora do FMG, que atua muito na área da EJA. Aí vai falar dos temas transversais, que são as interdisciplinaridades de matemática com português, matemática com ciências, matemática com arte, com música e tal. E aí, quando começar o livro propriamente dito, aqui vai falar da BNCC, vai explicar isso que eu falei, ó. Números separou de álgebra. E nos PCNs era uma coisa só. Grandezas e medidas. Aí tem os quadros da BNCC, ó, que está na internet também, é exatamente assim. Tem os códigos, ó, que eu falei, mas aqui está muito pequenininho, ó. EF04MA2, tá vendo esses códigozinhos aqui embaixo? É isso aí. E aí, cadê? Começou o livro. Livro do aluno. E sumário, começou a matéria. Começou aqui, ó. Então, esse aqui é um livro do segundo ano, tá? Que o primeiro conteúdo vai ser números naturais até 99, tá? Isso aqui que o aluno vai ter quando ele receber o livro na escola pública. E se for na escola privada, ele vai comprar o livro. Quer dizer, ele não, os pais. Tá? Vão deixar um salário lá para comprar esses livros. Aí, aqui do lado, é tudo o que vocês precisam
enquanto professores. Então, vai ter as habilidades, ó, todas as da BNCC. EF 02, MA 01. Comparar e ordenar números naturais, até a ordem das centenas, pela compreensão de características do sistema de numeração decimal, que tem um valor posicional e tem a importância e a função do zero enquanto um algarismo que preenche uma casa onde não tem valor. Mas o valor zero, ele funciona nesse sentido, tá? E aí, ó, tem todas as orientações. Então, vocês, futuros professores, têm que estudar isso tudo aqui, ó, para preparar uma aula. Não adianta chegar lá e falar, gente, é um número natural aí, ele é importante. Aí todo mundo, onde é que tem número natural? Ah, no ônibus. Mas aquele número natural do ônibus, ele não é um número natural, ele é um código, porque os números também servem, a função social dos números, ela não é só para contar, calcular, subtrair, somar. Também tem uma função social de código, que é o quê? Número do ônibus, número do telefone, né? Número da nossa identidade, do nosso CPF, tá? São números que são usados na função de código. E aí, ó, primeira sugestão, fazer uma gincana na escola, usa material dourado, ó, aí tem as atividades para o aluno fazer, ou seja, dá para usar o livro sem medo de ser feliz. Tem muita coisa interessante. Livro didático é isso. Aí vem, ó, dinheirinho, para já ir apresentando outras formas de entender a importância dos números, tá? E aí é isso. Então, o livro didático é base para um monte de coisa. Aí vem problemas resolvendo adição e subtração. E sempre, em todo livro didático bom, vocês vão ter orientações didáticas com a melhor maneira de ensinar aquele conteúdo, atividades complementares, se sobrar tempo, nunca sobra. Organize os alunos em pequenos grupos e distribua para cada equipe uma caixa com alguns objetos. Propõe a eles manuseiem esses objetos e identifique características comuns para estudar geometria, né? As formas geométricas, tá? Olha que lindo isso aqui, gente. No Cazaquistão, olha esse museu. Só que aqui a gente está vendo uma coisa planificada, né? Por isso que eu falei que é importante a gente também ter material concreto. Porque, assim, às vezes a criança não tem muita dificuldade de entender que isso aqui... Vamos lá. Isso aqui, planificado, qual é o nome? Vamos ver se vocês sabem. Círculo, né? Isso. Se eu estivesse falando só da linha em volta, qual é o nome? Só da linha em volta. Circunferência. Isso. E se eu tivesse conseguido olhar isso aqui em 3D? Tivesse lá, fui lá, viajei para o Cazaquistão, estou na frente desse museu. Esse museu teria forma geométrica de quê? Esfera. Isso. Gente, Leonardo, muito fera, adorei. Tô sabendo. Tá bom, gente? Assim, muito importante a gente falar a linguagem correta da matemática. Ah, uma vez eu trabalhei numa escola que tinha uma professora que ela falava que tem um triângulo, retângulo, losango. Quando eu peguei os alunos no 6º ano, eles falavam losango. Eu não entendia por quê. Aí depois um dia eu entendi. E aí foi uma coisa complicada porque eu achei que eu devia conversar com a professora, né? Que é losango, não é losangulo. Só que eu preferi não falar nada. Não sei se eu estava certa ou estava errada, mas eu não falei nada. Mas até que um dia a coordenação ficou sabendo, né? Porque deve ter alguma criança falou, sei lá o quê, e aí ela se corrigiu e passou a ensinar corretamente.
É o mesmo caso do 200 gramas, que a gente escuta direto, né? O pessoal coloca a quantidade no feminino para combinar com grama. Só que não é a grama é uma coisa verde que está plantada na terra. Quando a gente fala de unidade de medida, é o grama. Então, se é o grama, é 200 gramas, 300 gramas, né? 500 gramas, tá? Mas não é para sair por aí corrigindo o rapaz lá do supermercado, que você fala, eu queria 200 gramas de mussarela. Aí ele fala, 200? Aí você fala, não, 200. E vai ficar implicando com a pessoa que está no balcão. Não é para fazer isso, mas é para ensinar. Tem que ensinar certo, né, gente? A gente está na escola, né? Senão a gente... Ai, que susto! Tinha um negócio fazendo barulho aqui, achei que o computador ia desligar. A gente tem que... Eu acho que é nosso papel enquanto professor, né? Eu sei que tem uma discussão grande em relação à língua, que a língua é viva, a língua culta, não culta, a língua da quebrada, né? A língua da internet, como é que a gente se comunica melhor. Gente, eu também não fico rígida quando eu tô com os meus amigos conversando, quando eu tô teclando com alguém ou digitando alguma coisa, né? Mas quando eu vou escrever um artigo ou alguma coisa que eu vou ser julgada, eu tenho que me atentar para o uso de uma língua, senão eu vou me prejudicar. Se eu escrever um artigo usando português coloquial que eu uso para bater papo, até para dar aula, né? Que eu não gosto de ficar dando aula. Às vezes a gente esquece uma palavra, faz uma concordância errada e tal, e não pode ser julgado por isso. Mas se eu sei que eu estou escrevendo um artigo e vão julgar a ortografia, o meu vocabulário, aí eu vou atender, porque senão meu artigo não vai ser aprovado. Então é minha questão mesmo de usar o raciocínio, né? Não adianta eu escrever errado se eu for querer ter um trabalho aprovado. É meio que por aí. Então agora eu vou deixar vocês falarem o que vocês quiserem. Não, faltou avaliação. Ainda não é a hora de vocês. Bom, então aqui já está tudo ok, o guia de estudos. Isso aqui é muito importante, gente. A aula 9 a 12 é muito importante. Eu vou cobrar na avaliação, tá? Esses conhecimentos de vocês aqui. Como é que são as aulas, né? Então vamos lá, vamos pegar a primeira aula aqui. Essa aqui a gente já falou. Vocês têm esse material aqui para ver, para olhar, para estudar. Esses vídeos são muito legais, tá? Deixa eu ver se esse aqui tá funcionando, que tá todo preto. Esse OBS, ele fica lento mesmo. Tá, mas tá funcionando sim. Deixa eu parar um pouquinho a apresentação e botar essa, peraí. Apresentar. Vamos apresentar essa aba aqui. Apresentar a tela cheia para poder aparecer o som. Tchan, tchan, tchan. Já tá indo, tá? Ó, ele tá aqui. Minha apresentação. Ó. Vamos lá. Ignorar, ocultar. Vou abrir. Nossa, tá muito lento.
Ah, também não cliquei. Pô. Tá dando para ouvir? Não, professora, não tô ouvindo nada. Tá? Agora tá um pouquinho. É baixo o som. É pouco som. É um pouco de as aplicações da matemática, tá, gente? Assim, aqui é a fórmula, aqui é a representação simbólica, né, ilustração, e aqui é o fenômeno físico. Então, é o computador, o código, e na matemática é a linguagem binária. Então, uma árvore, como uma árvore cresce, ela pode ser simbolizada, tal, digital. Som, né? Circuitos eletrônicos. Então, a beleza da matemática. Um quadro é algo que a gente usa na vida real. Aí tem um registro simbólico, uma ilustração e a fórmula matemática que está por trás do funcionamento daquilo que a gente usa no dia a dia. Nem imagina, nem repara que tem matemática envolvida por trás, tá? Continuando. Agora vai ser aquela lentidão de novo. Enquanto isso, deixa eu ir falando aqui rapidinho. Bom, então tem esse vídeo aí que vocês já viram, tem outros vídeos interessantes e tal. Quando vocês forem para a História da Matemática, para a segunda aula, deixa eu pegar aqui, vocês vão reparar que na aula tem uma introdução, tem umas perguntas, né? Algumas coisas assim que estão colocadas aí para vocês refletirem. Tem sempre gente que pergunta para mim. Então, eu vou explicar aqui. Estamos no minuto 11h43 da aula. 11h43 da aula, eu vou explicar. Guia de estudo. Aqui, sem data de entrega. Sem data de entrega, porque não é para entregar nada, tá bom? Tem um guia de estudo aqui. Assistir ao documentário A História do número 1. Ler a história em quadrinho, História da Matemática, da Turma da Mônica. Seguir as orientações do estudo dirigido. Refletir sobre essas 3 perguntas. Professor, é para te mandar? É para escrever? É para mandar por e-mail? Não, não é para me mandar. É um guia de estudo para quem está fazendo a disciplina na EAD poder estudar orientado por perguntas que vão ajudar vocês a entender o objetivo dessa aula. Alguma dúvida? Beleza. Tem dúvida, Mariana? Mariana botou... é o não, né? Tá bom. Então, vai assistir a História do número 1, esse documentário, que é bem legal, é bem interessante, bem engraçado. Vai ver a historinha da Turma da Mônica e tem o estudo dirigido, né? Esse estudo dirigido aqui em PDF. Não é para me mandar, gente, é para anotar num caderno. É para vocês mesmos, tá? Alguns vídeos estão assim porque eu tive que tirar, porque o meu espaço no Drive lá esgotou. E a Unirio não fez um contrato com a Google para os professores para ter uma quantidade de megabytes que desse para a gente ter bastante conteúdo no Drive do unirio.br. Então, a gente teve que apagar um monte de coisas importantes. Mas se eu achar que é importante, eu vou botar o link para vocês, tá? E assim, todas as aulas vão ter uma orientação, ou seja, vai ter um guia de estudo.
Então, por exemplo, a outra aula sobre etnomatemática aqui, assistir o vídeo tal, ler o artigo. Se você quiser saber mais sobre etnomatemática, o que você pode procurar, onde é que tem conteúdos importantes sobre etnomatemática, tá? E assim por diante. Beleza? Então, todas as outras aulas, da aula 2 até a aula 8, tem sempre um guia de estudo, para entender um pouquinho sobre aquilo que vocês vão estudar. Ó. Guia de estudo, navegar pela BNCC. Sempre faço isso, eu mudo o negócio de lugar. Navegar pela BNCC, ler o artigo Currículo, Educação Matemática, Política e Podres Poderes, que é para vocês terem um olhar crítico, né, para o ensino de matemática nos anos iniciais. Agora, não menos importante, por último, mas não menos importante, vamos falar da avaliação. Então, vamos lá. Temos que ter 20% de atividades presenciais, ou seja, 6 horas de atividades presenciais. Eu já fiz atividade presencial dividida em 2 dias, 2 manhãs de sábado. Já tive também atividade presencial que era apenas um sábado. A gente encontra 3 horas de manhã para almoçar e 3 horas à tarde. Cada uma dessas opções tem prós e tem contras, tá? Mas eu não vou falar aqui do que foi bom, do que foi ruim. Eu vou deixar vocês decidirem, a gente decide juntos, se a gente prefere dedicar um sábado para ir à Unirio, aí a maioria vai escolher, ou se prefere ir 2 sábados de manhã. O que acontece? Eu prefiro um dia inteiro, porque a gente mata num dia só as 6 horas obrigatórias. E sempre tem flexibilidade, tá, gente? Sempre tem flexibilidade. Tem vezes que é impossível de ir para a Unirio, acontece algum imprevisto, a gente faz eu já tive avaliação online, já aconteceu isso, de fazer avaliação online. Tá? Uma coisa que eu não abro mão é avaliar vocês a parte 1 da disciplina e a parte 2. Então, é a avaliação dos princípios de educação matemática e a avaliação do conteúdo de matemática. Tá? Alguém perguntou alguma coisa? Eu gostaria que tivesse, mas como a gente precisa ter 6 horas de encontro presencial, nessas 6 horas a gente vai ter que conciliar tanto o encontro presencial, que pode ser um projeto, rota matemática, alguma coisa assim, quanto um momento de avaliação, porque vocês têm que ter uma nota na disciplina. Tá? Então, a gente pode pensar no rota matemática, a gente pode pensar também em fazer uma avaliação online. Sábado, por exemplo, eu envio, já fiz isso também, já deu super certo, que aí é com consulta, né? Eu envio a avaliação às 10 da manhã e vocês têm como fazer de 10 a meio-dia e me devolve a avaliação por e-mail até 12 horas, eu vejo lá no e-mail, eu vou receber as avaliações até às 12 horas e aí eu vou corrigir essa avaliação e é uma nota também individual. E a outra nota pode ser nota de projeto, que pode ser o Rota Matemática, ou pode ser resolver problemas dos períodos passados, ou pode ser criar problemas de manhã e resolver os problemas à tarde, tá? Aí a gente pode combinar aqui. Eu vou deixar aí vocês levantarem a mão para a gente falar disso aí, combinar essas avaliações. Então, leve em consideração que tem que ter uma avaliação do Explorando o Ensino de Matemática, que é um pouco mais tradicional. É uma avaliação que vai ter resolução de problema, né? Uma avaliação que vai abordar os conteúdos desse livro aí, do Explorando o Ensino de Matemática. Tá? E tem uma avaliação que é prática, que é uma avaliação que envolve algum projeto, alguma coisa que a gente queira fazer no sábado. Apresentar trabalho e tal.
E aí tem que escolher o sábado, porque no dia 28 de junho já tem, e dia 5 também já tem. Então, deixa eu ver aqui no cronograma. Ah, tem tempo, gente. A aula só acaba dia 2 de agosto. A aula só acaba dia 2 de agosto. A gente tem até dia 2 de agosto para fazer. Ah, dia 2 de agosto é o dia da prova final, aliás, né? Também já fiz prova final online. Tá? Eu mando a prova para o aluno. Quem perde alguma avaliação ou precisa fazer segunda chamada e não consegue e tal, a gente pode fazer nesse dia aí. Nessa semana, na verdade, né? Eu já fiz prova de avaliação que é tipo... A primeira prova, né? Era um planejamento de uma aula, com os recursos que você ia utilizar, conteúdo que você ia ensinar, problemas e tal. Ensinar vocês a fazerem um plano de aula, que isso cai muito em concurso, tá? Fazer um plano de aula. Vocês querem deixar para pensar essa semana e decidir isso sábado que vem? Enquanto isso, a gente vai se falando no chat. Que é uma decisão muito importante para tomar assim, né, Mariana? Avaliação, prova. Fala, Helenilson. Eu vou só conseguir voltar agora. Tem 10 minutos que eu voltei da aula. Eu não vou te fazer algumas perguntas que você já deve ter falado. Eu vou fazer só uma só. Você ia gravar a aula. Eu vou achar essa aula gravada onde? Eu vou disponibilizar lá no Classroom. Ela vai estar no YouTube, mas eu vou botar o link no Classroom. Eu vou botar o link para a aula. Demora um pouquinho para o YouTube subir, tá? Ainda mais que são 2 horas de aula. Não, tudo mas bem. Daqui a pouco sobe. Não, é só para mim não te fazer pergunta que provavelmente você já deve ter respondido. Para não ocupar tempo com isso. Tá bom? Aí eu vejo. E junto no mural eu também vou botar o link para o grupo do WhatsApp. Ah, tá. Tá? Mas faz a sua pergunta aí enquanto o pessoal está pensando e está querendo. Eu vou fazer, então, só relacionado a isso que você estava falando. Então, que a minha pergunta era exatamente quando caiu na internet, você estava falando sobre avaliação. Então, não foi decidido ainda como é a avaliação ainda, né? Você não decidiu ainda. A gente está pensando em deixar para o sábado que vem, para a gente amadurecer. Para dar tempo de todo mundo olhar o material que está no Classroom, olhar o que vai ter que estudar. Esse livro, a coleção Explorando a Matemática, que é um livro base, né, para o professor dos anos iniciais, ele tem que realmente conhecer esse material. Ele tem 243 páginas. Eu achei legal esse negócio que você falou do plano de aula, porque isso é uma coisa que é bem cobrada em concurso mesmo, né? Isso é muito importante a gente saber, né? Um tópico assim que eu gosto muito, não só de matemática, mas assim, de modo geral, é sobre interdisciplinaridade. Então, assim, é uma coisa muito legal, assim, produzir, não sei se um vídeo pequeno, uma aula pequena, qualquer coisa pequena que ligue a matemática com uma outra disciplina, entendeu? Não sei se isso também seria algum processo, alguma ideia de avaliação, de a gente produzir um mini vídeo assim, sei lá, de quanto tempo, 5 minutos, 10 minutos, sei lá, que a gente conseguisse produzir alguma coisa que ligasse a matemática com alguma outra disciplina. Ou também podia ser independente das disciplinas tradicionais, como história, português, geografia, que ligasse com uma arte, com uma música, ou como um poema, ou sei lá, qualquer coisa. Seria eu acho sim, não sei o restante da turma, mas eu acho uma coisa legal, entendeu? Eu também acho. Normalmente, quando a avaliação é preparar um plano de aula, para tipo 1 hora de aula, 1h30 de aula, eu dou algumas... tem algumas exigências. Então, uma delas, às vezes, é criar interdisciplinaridade com geografia. Muito legal. Então, cria um plano de aula que seja interdisciplinar com artes. Tá? Ou com museu, uma coisa assim que a gente possa... Tá? Eu não sei se já foi falado isso, na hora que eu ia comentar que caiu na internet, a minha sugestão sobre avaliação era mais ou menos isso, entendeu? Uma outra coisa que eu ouvi você falando é sobre alguma coisa de jogos. Existe uma disciplina de jogos, é isso? Eu não sei. É optativa? Existe. É uma optativa. Que hora que é? É EAD? É na EAD. A disciplina de jogos é segunda-feira, de 18 às 20. Estou fazendo epistemologia. Tem outra disciplina optativa
que é a pesquisa em educação matemática com foco na etnomatemática. Legal isso. E ela é segunda-feira, de 15 às 17. Isso, lá qual o nome dessa? Eu vou procurar ela. Ela aparece lá naquele... Onde a gente vê as disciplinas, ela aparece? Aparece como optativa. Faz o seguinte, Helenilson, daqui a pouco eu vou disponibilizar o link pro WhatsApp. Ah, tá. Tá? Uhum. É o meu WhatsApp de trabalho, então Aham. eu atendo... Às vezes eu atendo a qualquer hora, mas eu me policio para atender Tá. de 1 às 22, que é meu horário de trabalho. Não, tudo bem. Tá? Mas aí você vai ter o meu telefone, você me chama no privado que eu te passo as informações. Tá ótimo. Obrigado. Tá? Alguém mais, gente, quer saber o link das outras disciplinas optativas? Porque eu posso botar também lá no chat do WhatsApp o link para os Classrooms para vocês verem como que é a disciplina de etnomatemática optativa, jogos e construção de materiais. Tá bom, então eu vou botar no mural, tá? Eu vou botar o link para o YouTube da aula de hoje, eu vou botar o link para o grupo do WhatsApp e vou botar o link para os 2 Classrooms dessas 2 disciplinas optativas. Combinado? Então tá. Gente, eu vou parar de gravar, mas eu vou continuar aqui, tá? Só para a aula não ficar muito grande no OBS. Então tá. Vou interromper a gravação agora.